Dentro do contexto relativo à questão da produção e comercialização e as demandas humanas, né, alimento, água, roupa, moradia, por exemplo, vimos que nas grandes cidades, por exemplo, nas cidades onde há um consumo gigantesco de alimentos, existe, claro, uma quantidade igualmente grande de empresas, de negócios que atendem essas demandas. É muito difícil alguém que esteja hoje morando numa cidade como São Paulo, no centro, ter condições de se alimentar com a produção da sua própria horta, né? É claro que todas as famílias que vivem nas cidades precisam ser abastecidas na totalidade dos alimentos que estão disponíveis no mercado, como frutas, verduras, carboidratos, feijão, arroz, farinha, proteínas, carne, ovo, etc. Sabendo dessa condição, é muito importante que a agricultura familiar e todos que atuam dentro desse contexto saibam da sua capacidade, da sua importância nesse ambiente. A agricultura familiar, nós já colocamos isso, é a principal fornecedora de alimentos dessa natureza, esses que a gente citou. A gente não está falando de commodity, a gente está falando de alimento do dia a dia, né? Feijão, arroz, ovo, farinha, fruta, verdura, leite, queijo, manteiga, enfim, são itens do dia a dia. Não estamos falando de pão, não estamos falando de macarrão, não estamos falando de nada que seja industrializado e que chegue para nós de uma forma processada, de uma forma manufaturada, como o óleo de soja, por exemplo. Ninguém se alimenta de soja em casa a não ser dos seus derivados, né? Claro, a grande maioria, né, dos derivados. Você pode comer soja em casa, claro, mas é muito comum a gente ter os derivados da soja dentro da nossa alimentação do que a soja em si. Então, até para produzir esses alimentos é necessário que haja um planejamento, que haja uma projeção dentro desses negócios relativos às demandas, né? E essas demandas, elas oportunizam perguntas objetivas. Qual é o nosso papel dentro desse contexto, né? Quem somos nós dentro desse ambiente, né? Quem é a agricultura familiar dentro desse ambiente, né? Todo o produto da agricultura familiar é comercializado. Sim, ele é comercializado. Ele só não é comercializado 100% pela agricultura familiar, mas ele chega na mesa do consumidor. O fato dele não ser comercializado, na grande maioria, pela agricultura familiar, nos permite interpretar que existe um espaço muito grande para ser ocupado pela própria agricultura familiar, pelo produtor agricultura familiar, donos do produto, donos da mercadoria, que hoje é negociada por empresas, por intermediários, atravessadores, etc. Não existe problema de comercialização. Não existe. O produto chega. O produto sai do campo e chega na mesa do consumidor. O feijão está sempre na mesa da sua casa, nos supermercados. O arroz também. A farinha também. A carne de frango também. O ovo também. Não falta. Sinceramente, colocando assim de forma bem abrangente, não falta. Quem é que faz essa comercialização? É o produtor? É a agricultura familiar? Bom, se não são os agricultores, agricultoras, nem as organizações da agricultura familiar, quem faz isso? Se esses que fazem isso conseguem êxito, como a gente poderia reproduzir e passar a dominar esse ambiente também? Passar efetivamente a trabalhar também a questão de mercado. Continuar produzindo, continuar fornecendo mercadoria, mas, sobretudo, assumindo um papel de protagonista na questão da comercialização.